Olá a todos do canal Refletindo sobre a Palavra. Eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão que está rolando na internet atualmente. Mesmo que esse caso saia do que é falado no momento, é um caso necessário a se falar, porque ultimamente eu tenho visto muitas pessoas justificando os seus atos com a questão de remédio, questão de traumas, né? Estão tendendo a justificar atos malignos, problemas não resolvidos que elas têm com medicações, dizer que a culpa é a medicação, dizer que a culpa é um trauma, ou seja, não assumem a sua parcela de culpa naquela situação. O caso que eu vou usar para falar sobre essa questão é o caso de Renata Vieira. Essa mulher entra na internet falando que foi agredida por um entregador, e ali ela mostra a sua imagem, mostra ali a perna, mostra o braço, mostra ali o lugar onde ela está sendo atendida, e expondo ali como se querendo ali se justificar. Olha, aqui estão essas pessoas podem garantir que eu realmente estou aqui, realmente estou mal, né, e tudo mais. E depois começa a aparecer os vídeos dela agredindo o entregador. No caso, essa confusão, em nenhum momento ali, através das imagens, a gente vê sendo feita pelo entregador. Mas em todos os momentos da filmagem, a gente vê que a confusão é causada somente por ela. Desde os primeiros vídeos que aparecem, até os outros vídeos. Primeiro, ela fez um vídeo falando que o rapaz agrediu ela por conta que ela estava se candidatando. Depois, ela vai metendo outros contextos no meio. Em um dos contextos que ela vai usar como desculpa, começou a aparecer as imagens, começaram a ver que o homem não tinha agredido ela. Não, mas eu agredi porque ele me bateu. Eu me lembrei ali de tudo que eu passei com meu ex-marido, das agressões que eu passei com ele. E aí eu revidei. E ali usa o quê? Usa um suposto trauma para justificar o seu ato. Também ela começa a usar a justificativa de que ela está tomando a medicação. Hoje em dia é muito comum a gente ver pessoas que se dizem ser espirituais, pessoas ligadas à fé, à religiosidade, usando essa questão de transtornos, de traumas e tudo mais, e também a questão de uso de medicação controlado. Ou seja, nas escrituras fala que a gente tem que se dar a Deus, de acordo com o que está em Romanos, para que haja uma transformação da nossa mente. Então, a nossa mente, ela não, de acordo com as escrituras, ela não deve ser transformada por outro meio a não ser por Deus, e é por uma renúncia minha. Ou seja, o trabalho da transformação mental, e isso também inclui problemas psicológicos que eu vou falar aqui, não é no caso de uma esquizofrenia, não é no caso de uma loucura, que a pessoa, realmente a pessoa ali que tem uma loucura, que outra pessoa tem que cuidar dela. Porque existem pessoas que são de fato loucas, que muitas pessoas que são loucas, na maioria das vezes, elas não fazem mal a ninguém. Só são loucas, elas não têm discernimento mental. Isso é uma pessoa louca. E existe aquelas pessoas que usam problemas, traumas que elas trazem nas suas mentes, traumas do passado. Então, muitas usam isso para dizer que são loucas. Eu posso surtar, isso aqui vai me justificar. Então, muitas pessoas estão usando esses transtornos para entrar em surto, né? Para poder dizer ali que, tá vendo, olha, existe uma justificativa aqui para o que eu fiz. Muitas pessoas usarem isso, né, se valer de transtornos, se valer de traumas do passado, de traumas recentes, para ficar fazendo mal para o seu próximo, ou até mesmo para si mesmo. Então, eu percebo que muitas pessoas que são ligadas à religiosidade estão se valendo muito de medicações, de drogas, porque a medicação, querendo ou não, essas medicações controladas, levam a pessoa a viver uma vida de vício. A pessoa passa a usar aquilo dali, eu vou usar isso aqui porque eu não posso entrar na realidade, eu vou usar isso aqui porque senão eu vou surtar, eu vou usar isso aqui porque senão eu vou sentir tristeza, eu vou usar isso aqui porque senão eu vou sentir vontade de voltar à droga. Então elas estão usando as medicações como se fosse uma própria droga. Quando a pessoa de fato ela conhece as escrituras, ela tem entendimento de que ela tem que viver uma vida de renúncia. E a renúncia independe de medicação. Não depende da medicação. A renúncia é um ato meu, da minha mente, com Deus.
Então, eu digo para Deus, eu vou renunciar e faço o meu esforço, e o Senhor vai mandar forças do céu, forças do alto, para que aquela minha renúncia ela seja validada. Porque isso é o que acontece. A palavra de Deus diz que quando eu tenho em mim os frutos do Espírito de Deus, e eu tenho o domínio próprio, não haverá leis contra mim. Muitas pessoas hoje em dia, elas andam com as escrituras, mas elas não creem no poder das escrituras. Elas andam com Deus, né? Dizem que tem Deus, mas elas não creem no poder que Deus tem de ajudá-las a levá-las ao convertimento, porque o convertimento só acontece quando eu quero. Ele não acontece só quando Deus quer, que muitas pessoas jogam isso na conta de Deus. O convertimento, ele acontece em conjunto com Deus, mas é a partir do momento em que eu crio vergonha na minha cara e renuncio às minhas vontades, os meus prazeres. Percebi ali que aquela mulher, ela mentiu descaradamente, ela difamou, ela pecou contra Deus, porque ela quebrou um dos mandamentos de Deus, que foi o mandamento de não levantar falso testemunho ao teu próximo, né? E esse mandamento, ele é altamente delicado, ele é um mandamento que tem que ser observado à risca. Por quê? Porque quando você levanta falso testemunho a alguém, você pode estar colocando em risco a vida dessa pessoa. Você pode estar levando essa pessoa à própria morte, sem que ela de fato não tenha, não mereça aquela morte. Ela pecou contra Deus e contra os homens. Contra Deus por quê? Porque ela quebrou um dos mandamentos onde Deus dizia que não era para ela difamar. E ela difamou, ela levantou falso testemunho ao próximo dela. E ela usou o próprio nome de Deus, porque a palavra de Deus diz assim, quebrou o outro mandamento que é não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Como é que ela usou o nome do Senhor Deus em vão? A partir do momento que ela disse que é uma mulher de Deus, uma pastora de Deus. Então ela usou o que? O nome de Deus. Que as pessoas erram em dizer que usar o nome de Deus em vão é quando você diga, ai meu Deus, eu não sei o que em nome de Deus, não é isso. É quando você carrega o nome de Deus, né? Você fica ali usando o nome de Deus em vão, né? Já está dizendo o próprio mandamento, já está explicando isso para nós. Ela se vale ali e ela diz, olha, eu sou uma pastora, eu sou uma mulher de Deus, né? Eu sou uma mensageira de Deus, eu prego o evangelho de Deus. Que evangelho é esse que ela está pregando? Quando eu fazia parte da denominação, sempre observei que pessoas grandes ali, grandes que eu digo assim, que eram do círculo das lideranças, eles, os parentes deles faziam coisas erradas, e aí o que eles faziam? Ao invés de eles corrigirem os seus erros, corrigirem os erros da sua casa, eles começavam a apontar pessoas, começavam a dedurar pessoas, começavam a fazer os irmãos a olharem para o erro de outra pessoa, para que essa pessoa não visse os erros deles. Que é isso que acontece muito. Muitas das vezes tem pessoas que querem mostrar o erro do outro, para poder a pessoa não ver o erro delas, né? Então, aponta o erro do outro para que a pessoa não veja o erro dela. Então, é isso que acontece muitas vezes. Uma pessoa se passa por muito corretinha, né? Ah, eu sou muito corretinho, eu sou isso. Ah, eu não escuto música do mundo. Quer passar uma santidade, né? Que de fato não existe. Uma santidade de fato. Porque santidade a gente não fala, a gente vive, né? Santidade não é para se falar. Santidade é para se viver e para ser vista. Porque a pessoa que te conhece, a pessoa que me conhece, ela que tem que dizer, olha, aquela dali é uma pessoa de fato de Deus. E eu que tenho que também ser. Eu tenho, a minha obrigação e a sua obrigação é de sermos santos. Sermos santos, essa é a nossa obrigação. Sermos pessoas corretas, pessoas justas. Eu percebo aí que essa pessoa usou vários argumentos para esconder o seu pecado. O pecado dela, que foi usar o nome de Deus em vão, foi levantar o falso testemunho daquele rapaz, né? Foi uma mentira assim tão horrível, a mentira dessa mulher. Eu não conseguia parar de dizer, meu Deus, que coisa horrível essa que essa mulher fez, que descaramento é esse dessa mulher ter mentido assim tão descaradamente, né? Ela mentiu descaradamente, ela subestimou a inteligência, a capacidade da pessoa que estava do outro lado, no caso, as pessoas que estavam assistindo a ela falando, né? Ela diminuiu essa capacidade, ela subestimou essa capacidade de essa pessoa avaliar ela e dizer, você está mentindo, você é uma mentirosa.
A pessoa ela teve essa capacidade de fazer isso com o tutor dela, com a pessoa que estava ouvindo ela falando, usando ali, porque eu sou pastora, eu sou pré-deputado, sei o que mais lá, essas coisas besteiradas aí desse povo, que agora esse povo vive, negócio de política, né? Eles acham que, para consertar o país eu tenho que entrar na política. Todo mundo quer consertar o país entrando na política, ó. Quer consertar o país entrando na política, né? Consertar o bolso deles, né? Consertar a vida financeira deles entrando na política. Esther, ela era a mulher do rei. Ela não foi entrar na política. Não. O que é que Esther fez? Esther orou e jejuou. Orou e jejuou e foi ser esposa. Foi isso que Esther fez. Ela não... Esther não sei o quê. Não, a Esther, ela orou e jejuou e foi ser esposa. Foi assim que Esther teve a misericórdia de Deus para ela e para o povo. Porque ela orou e jejuou. E os filhos de Deus deveriam estar orando e jejuando. Quer dizer, né? Filhos de Deus não. Os filhos de Deus oram e jejuam. Essas pessoas que se dizem ser filhos de Deus, ao invés de eles de fato serem filhos de Deus, eles vão entrar na política para consertar o país. Né? É isso que agora todo mundo entra na política. E vai ser de direita, porque os de direita são tudo de Deus. Né? Os de direita são tudo de Deus. Eu fiquei horrorizada ali com a fala daquela mulher, o descaramento dela, né? Eu não acredito que não foi só eu que fiquei assim, horrorizada. Muitas pessoas também ficaram. O que eu quero dizer aqui é que muitas pessoas, elas, ao invés de elas se deixarem ser dominadas por Deus, elas estão fazendo uso de medicações fortíssimas. Né? E aí, qualquer coisinha que se irrita, surta logo, porque eu tô com trauma, porque eu estou usando a medicação tal. É efeito da medicação. Sim, pode ser efeito da medicação. Uma pessoa ficar irritada, a pessoa ficar chorando, pode sim ser efeito da medicação, mas a pessoa mentir descaradamente é efeito da medicação também. A pessoa armar um plano, já está ali tudo arquitetado, eu vou fazer assim nesse lugar, vou dizer assim, é efeito da medicação? Não, não é efeito da medicação. Tudo, se ela tivesse ali se descontrolado, batido no homem e tudo mais, e depois ela tivesse vindo a público e disse, pessoal, me perdoe, eu tinha tomado a medicação, eu bati no rapaz, aí sim, realmente tinha sido efeito da medicação, ela teria falado a verdade, não teria mentido, mas ela mentiu e fez essa papelada ridícula, horrível, né? E se tem uma coisa que eu acho horrível, é uma pessoa se gabar, a pessoa, eu sou assim mesmo, eu sou assim, eu tomo remédio para poder... Cadê? Onde é que está o domínio próprio? Cadê o domínio próprio da pessoa? Onde é que está o domínio próprio? Nunca vai aprender a ter domínio próprio. Nunca. Por quê? Porque você vai estar direto sob o efeito da medicação. Então você nunca vai ter domínio próprio. Porque você não está deixando a sua mente renunciar. Você não está forçando a sua mente a mudar, como diz lá em Romano. Você não está freando os desejos do seu corpo. Você está dando sempre lugar à sua carne, sempre se justificando. Infelizmente, essa foi a situação que aconteceu, né? Uma situação ridícula, e a pessoa se valendo, né, de ser mulher de Deus, pastora. A reflexão que eu gostaria de fazer é essa, que cada um de nós possamos refletir, e sempre vai vir situações sobre nossas vidas, sobre nós, para que a gente possa ali ser trabalhado, ser provado, né, e escolher aquilo que faz parte da vontade de Deus, e não aquilo que faz parte da nossa própria vontade. Então, eu espero que todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.